Olá! Hoje estamos fazendo um casaquinho para uma saída de maternidade. Já fiz a calcinha, agora o casaquinho também é com barra na manga, barra feita na frontura. Fiz 20 carreiras com 48 agulhas. Trabalhei na regulagem 1. Faço uma carreira agora com regulagem bem alta. Passo para a esquerda e faço aumentos internos. 6 aumentos de um lado, 6 aumentos do outro, para ele ficar mais bufante depois da barrinha. Transporto para o lado 3 agulhas primeiro e depois vou intercalando uma vaga a cada 3. Aumento mais 3 nesse lado. Então, eu tenho 6 agulhas vagas embaixo. Para ela não ficar um buraquinho, eu acho a laçada da agulha lateral e preencho ali. Esse eu estou começando pela manga, porque o modelo é com palhinha redonda em cima. Então, eu prefiro que a manga já esteja pronta. Quando eu estiver fazendo o casaquinho e chegar o momento da palhinha, preciso engatar essas mangas já que estão prontas na pala. Por isso que eu comecei pela manga. Mas, em outros modelos que queira, que não seja pala inteiriça, pala redonda assim, pode-se começar pelo casaco mesmo, pela parte principal do casaco. Esse modelo foi enviado por uma inscrita, ela fez em desenho rendado. Ana é o nome dela, ela fez em rendado e a abertura é nas costas. Eu não tinha feito nenhum vídeo com casaquinho e abertura nas costas, então eu aproveito mostrar esse aqui, com pala inteiriça e abertura nas costas. Só que o dela foi rendado, o meu aqui vai ser com trancinhas. Então, o modelo que ela me mandou, este aqui. Só que a minha impressora está com problema. Troquei o cartucho e ela continua dando essas falhas. Então, me desculpem aí, a impressão parece estranha. Mas é um casaquinho muito bonitinho. Começou com a barra dupla por dentro, rendado, barrinha sanfonada na manga e fez bordadinhos aqui. A abertura é nas costas e a pala redonda, pala inteiriça. Então, eu preciso que as mangas desse casaquinho já estejam prontas para eu chegar nessa altura aqui, onde se encontram todos os pontos de manga e de corpo. Ok? Ana, muito obrigada pela contribuição. Ela me mandou também as anotações, só que a impressão a minha impressora realmente deixa a desejar. Então, ela mandou que ela faz há muito tempo tricô, e ela tinha essas anotações do conjunto inteiro, de manta, casaquinho, sapatinho, touca e calcinha. Se a minha impressão tivesse melhor, esse seria um desenho que eu deixaria para quem gosta de copiar o esquema, que é muito bem detalhado. E é esse tipo de anotação aqui que eu sugiro fazer em caderno. Cada um cria o seu caderno de desenhos para que quando precisar fazer novamente uma peça, possa ter base para como chegar a esse número de carreiras, esse número de pontos, esse trabalho em si. Bom, aqui o trabalho vai ser com transportador. Fiquei com 60 pontos na máquina, bem centralizados. As 2 agulhas centrais, as 4 agulhas centrais, eu vou fazer uma trança.
Deixo 3 agulhas, faço um transportado. Esse mesmo desenho fizemos na parte da perninha da calça, que vai fazer o conjunto com esse casaquinho. Aumentos laterais eu vou fazer a cada 8 carreiras. E esses desenhos a cada 4. Transporte lateral. E a trança. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios da Industrial 230 e em regulagem 6. Sigo fazendo o desenho aqui no meio, a cada 4. E os aumentos laterais a cada 8, até eu completar 70 carreiras. Em 70 carreiras na manga, eu paro de aumentar. Continuo fazendo a trança central e esses desenhinhos até a carreira 86. Em 86 carreiras, eu vou acumular alguns pontos aqui em cima, 16 pontos ao total. Então, eu vou, a cada 3 agulhas, uma eu vou selecionar para o lado, transportar para o lado. 16 pontos diminuem aqui para eu colocar depois na pala do casaquinho. Deixo as agulhas lá embaixo. Só conto. Deixa eu fazer mais pro lado de cá também. Mais uma. 16. Deixo as agulhas lá embaixo. Faço 2 carreiras. E tiro com linha de outra cor. Isso já facilita a colocação depois na parte da pala. Então, a manguinha ficou com comprimento total até aqui de 21 centímetros. Ela vai encolher um pouco. Então, cerca de 20 centímetros até aqui já está
um tamanho bom para recém-nascido. Quer um casaco um pouquinho maior, aumenta a quantia de carreiras na manga. Agora, vamos fazer a parte do corpo e depois colocamos já as manguinhas que estarão prontas. Aqui para o corpo do casaquinho, coloquei 144 pontos, fiz a barrinha, eu fiz uma barrinha de 10 carreiras, fechei a barra, e agora seguimos reto fazendo o desenho. Como esse vai ter a abertura na parte das costas, essa parte central é a frente do casaquinho. Então, aquele mesmo motivo que foi feito na calça e na manga, eu faço aqui no centro desse casaquinho. Aqui eu estou com 86 carreiras, cheguei na altura da cava. O casaquinho, mesmo pala inteiriça, precisa de uma cava, uma pequena cava para depois conseguirmos colocar a parte da manga. Isso porque estamos trabalhando em máquina de tricô e não em agulhas de tricô manual. Então, foi feito parte da frente, parte das costas. Foi feito até o início da cava. Foi feito o desenho na frente até o início da cava. Agora, divido o trabalho, 144 pontos, divididos em 4 partes. 144 pontos divididos por 4 partes dá 36 para cada parte. Então, 36 para uma parte das costas, para outra parte e as demais para a parte da frente. Então, eu vou precisar tirar nessa altura com linha de outra cor. Tiro com fio de outra cor e fio de outra cor. Todos os três pedaços com fios independentes, para que eu possa voltar para a máquina uma parte e conseguir tirar os fios aqui. Depois, eu vou seguir fazendo 10 carreiras e mais acumulados. Aqui também eu vou precisar fazer acumulados. Então, dividi, separo uma parte, tiro com linha de outra cor. Separo as duas partes, tiro com linha de outra cor. E a outra parte também. Depois, retorno à máquina apenas com uma parte. Parte da frente, depois parte das costas, faço a outra parte das costas e faço. Assim, eu tenho uma pequena cava onde eu vou conseguir colocar as mangas, ok? Essa primeira parte que nós tiramos aqui com um fio ainda, eu retorno para a máquina individualmente. Quero que eles se transformem em 30 pontos. Pego 2 pontos numa mesma agulha. Então, coloco um e já coloco outro em seguida, mas eu não vou fazer isso aqui na extremidade, eu vou fazer mais pelo meio. Então, 2 pontos numa mesma agulha. Então, eu acumulei. Assim, eu vou fazer, os demais ficam todos uma agulha, um ponto. Deixa eu erguer aqueles que receberam acúmulo, para ir contando mais fácil. Na parte das costas, fiz 10 carreiras, acumulei 4 pontos. Transporto esses pontos lá para o final, esses pontos vagos, lá para o final.
e faço mais 10 carreiras. Depois tiro com linha de outra cor. Faço as duas partes das costas assim. Fiz mais 10 carreiras, tiro com linha de outra cor. Coloco na máquina 60 agulhas selecionadas e a parte da frente vai ser acumulada ali. Então, procuro colocar que não fique muito franzido só para um lado, nem muito para o outro, porque nós temos um desenho central aqui. Então, já coloco alguns pontos na lateral direita, outros na esquerda, e acerto o centro. Eu tenho a trança, que era o centro. Então, já ponho ali as agulhas bem dispostas, que daí o trabalho não fica torto, porque fica uma coisa estranha se você entortar justamente o desenho central. Acumulei 10 pontos, faço mais 10 carreiras. Agora acumulo novamente. Acumulei 8. Pego esses 8 pontos que estão vagos e levo para os finais. Com o transportador, para mim, é mais rápido, mas cada um inventa o seu modo de transportar também. Coloco as manguinhas. O último ponto sobrepõe na parte da frente. E aqui, apesar de estar com esse transportado já embaixo, eu também acumulo mais pontos aqui, porque eu estou com bastante pontos na manga, e aqui na parte da pala eu não preciso tudo isso. Então, daí ela fica bem bufante essa parte da manguinha em cima. Nós já demos uma diminuição aqui interna para facilitar e não ficar muito grosseiro aqui nessa altura. Não consegue pegar com o transportador de 3, então vai com o transportador de 1, não tem problema nenhum. Coloco as manguinhas de um lado, do outro, e depois a parte das costas, também acumulando. Agora, uma observação aqui é importante fazer. Quando se faz pala inteiriça em agulhas de tricô retas, aquelas agulhas à mão, você tem a flexibilidade do ponto. Na máquina, ao contrário, a máquina é rígida. Para fazer a pala inteiriça, você precisa ter um início de cava, para que possa esticar parte das costas ou da frente e encaixar a manga. Aqui eu separei 30 agulhas, que vão ser para a manga. E vamos tentar colocar a parte da frente, a parte das costas, esticando para cá. Então, olha o efeito que dá nessa cava. Ela está bem repuxada, é o máximo que eu posso repuxar aqui, porque senão eu estouro os pontos aqui embaixo. Coloco o ponto na agulha. E ainda assim vou fazendo com cuidado, não posso estragar um trabalho todo em função de uma cava. Se o modelo é esse, a lã às vezes não colabora. Então, é preciso às vezes mudar o modelo. A cava bem repuxada, eu vou fazendo a colocação dessa parte das costas
e acumulo aqui 4 pontos também. Então, um foi aqui. São 4 pontos elevados e os outros todos colocados cada um numa agulha. E na manga vou acumular a quantia de pontos que eu tenho de manga em 30 agulhas. Elas precisam ficar nesse espaçozinho aqui, não tem espaço maior para elas. O último ponto sempre sobrepõe, para facilitar a costura e não ficar um bico ali, tanto na parte de lá, quanto de cá. Algumas agulhas vão receber um ponto só, mas a maioria vai ter 2 pontos aqui. Vou fazendo de um lado, vou fazendo do outro, e acertando para que a trança, que é o centro do trabalho aqui, fique mais ou menos centralizada também nas agulhas do espaço que eu tenho para a cava da manga. Coloquei todos os pontos, bem esticado aqui no final, bem repuxada a parte de frente e costas. Agora, faço mais 10 carreiras. Fiquei em cima com 150 pontos. Fiz 10 carreiras, acumulo de novo. Agora, seleciono um a cada 3. E esse que é levantado, transporto para o lado. Outra forma de fazer esse acúmulo aqui é tirar com linha de outra cor, mas eu prefiro assim, fazendo e transportando com o transportador grande. Um a cada 3, já vai diminuir mais a quantia, e assim vai arredondando a palhinha. Então, transporto para o lado, e depois acumulo pontos e vou levando a agulha vaga lá para o final. Fiquei com 106 pontos, faço 6 carreiras. Agora, diminuo a regulagem, eu estava na 6, vou para a regulagem 4.1, acumulo novamente, para ficar em cima com um total de 68 agulhas. 66. Com um total de 66 agulhas em cima. Então, eu vou acumular e fazer a barra para virar. Tenho 40 pontos para acumular. A opção é fazer com o transportador ou tirar com barra limpa. Cada um faz um sistema. Aqui eu vou acumulando
40 pontos. Então, vou começar selecionando para cima e contando. É uma forma bem simples de calcular os pontos para serem diminuídos. Se são 40... Aqui deu 35, então, além desses, todos esses vão ser acumulados numa agulha. Além desses, mais 5 pontos, para eu conseguir chegar em cima com apenas 66 pontos. Transporto para o lado e depois vou acumulando novamente. Como eu quero um pequeno decote aqui na frente, eu vou fazer esse decote, falso decote, na parte central da frente. Então, já foram 3, aqui mais um e aqui mais um. Ele fica mais agrupado aqui, ele dá um efeito de arredondado na parte da frente. Fazendo esse transporte, depois pego o transportador pequeno e vou juntando os pontos, levando as agulhas vagas para o final. Fiquei com 66 pontos em cima. Faço a barrinha agora para virar na regulagem 4.1. Sete carreiras, uma regulagem alta, mais 7 carreiras. Tiro com linha de outra cor. Esse ponto vai ser costurado justamente nessa carreira. Sobra de fio, portanto, para costura e linha de outra cor. Então, vamos colocar o acabamento na parte de trás. Disponho as agulhas. Eu não sei ainda a quantia de agulhas, então, só coloquei aqui 60 pontos. Vamos ver se esticando um pouquinho, ele não pode ficar muito repuxado nem muito encolhido. Vou colocar na base, que é dupla, um pouco ali. Depois coloco a parte de cima, também que é dupla. Só vou deixar os primeiros pontos aqui para ir colocando esse entremeio. Não posso deixá-lo muito repuxado. Também não posso deixá-lo esticado demais. Então, vou colocando de forma que fiquem somente as alcinhas, que forma entre uma carreira e outra. Não vou pegar o nozinho aqui, somente a alcinha. A barra embaixo é dupla, portanto, os dois lados dela precisam ser pegos. E realmente 60 pontos é o suficiente aqui para fazer esse acabamento. Esses fiapos vão todos para dentro na hora que for costurado. Aqui em cima eu vou virar também, pegando duas partes, para que esse acabamento de cima também fique duplo. Poderia ter costurado ele já, mas
Vou fazer o acabamento virando e depois eu costuro todos os acabamentos juntos. Quem quer fazer essa parte de cima com um passa-fita, também é possível deixá-lo meio abertinho ali, 1 ou 2 pontos. Faço a barrinha dos 2 lados com um botão. Então, escolhe um dos lados para colocar o botão, a casinha. Regulagem 4.1. Vou fazer a casa do botão nessa parte de cá. Então, um buraquinho, uma agulha para um lado, outra para o outro, faz um buraquinho ali. Embaixo também. Vamos dispor essas duas. 14 agulhas entre uma e outra, vamos ver. Essas duas. E essas duas. Então, a última aqui, ao invés de fazer nessa posição, eu subo ela um pouquinho. Transporto para o lado. Chamo as agulhas. Refaço o ponto. Se o transportador não ajuda, não é muito fácil de fazer com ele, pega o remalhador, engata ele, gira e coloca o ponto na agulha. Gira e coloca o ponto na agulha. Uma regulagem alta, volto à regulagem anterior, e o correspondente ao buraquinho que foi feito embaixo precisa ser feito nessa carreira também. E tiro com sobra de fio e linha de outra cor. Faço a outra parte sem esses furinhos, porque vai ser onde prega-se o botão. E aqui é nosso casaquinho, pala redonda, pala inteiriça, com abertura atrás. É uma saída de maternidade que faz parte um conjuntinho, a calça e esse casaquinho. Punho bem apertadinho, feito em barra simples, poderia ser também barra dupla. O detalhe na frente é igual, ao da manguinha, na lateral da manguinha, e igual ao da calcinha. Então, ele faz um conjunto perfeito. Aqui a mãe ainda vai bordar na parte do peitinho. Ela quer colocar alguns enfeites que ela já tem. Esse não é um casaquinho que se faz com cordonê passando no pescoço, porque a abertura atrás não comporta. Mas em outros modelos poderia fazer que o laço aparecesse nessa parte da frente. Fazer o laço, que ele venha, um furinho aqui, que ele venha aparecer aqui na frente. Também é uma opção, não é? Então, o conjuntinho, calcinha e blusinha para uma saída de maternidade. Ok? Bom trabalho!